Olá, hoje vamos falar sobre um assunto que muitos clientes que estão sendo processados por faltas que em tese também caracterizam uma infração criminal, eles me perguntam, são perguntas do tipo assim: doutor, havendo um processo penal, né, o processo administrativo não tem que esperar o resultado do processo penal? O processo administrativo não tem que ser suspenso ou sobrestado enquanto corre o meu processo penal? Senão, se eu for punido no processo administrativo, por exemplo, for demitido, e depois eu for absolvido no processo penal, como fica? Não teriam que anular o processo administrativo? Esse tipo de pergunta que é muito feita, entendeu? Então, fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou responder para você essas e outras questões de muito interesse para o funcionário público. Muita gente faz confusão com isso, ok? Vamos lá, diretamente para o assunto. O tema central, então, para falar desse assunto é o quê? É a independência das instâncias penal e administrativa disciplinar, ok? Então existe essa independência, doutor? Existe verdadeiramente? Sim, ela existe e ela decorre do quê? Da separação entre os poderes da República. A separação, no caso aqui, entre o poder judiciário e o poder executivo. E também decorre da própria distinção entre essas responsabilidades, a administrativa e a criminal. Vamos ver como é que é isso. Sabemos que todo funcionário público ele está sujeito a um código de disciplina. É um código de disciplina funcional, ok? E a prática de infrações a esse código de disciplina sujeita esse servidor a responder a um processo administrativo ou a uma sindicância administrativa, dependendo do tipo de gravidade, né? Ele vai responder perante uma comissão de 3 servidores estáveis na conformidade dos procedimentos definidos na lei administrativa própria. E posteriormente deverá ser julgado pela autoridade administrativa competente, que vai aplicar a pena administrativa prevista no respectivo estatuto dele, no próprio código de ética dele, de disciplina. Quer seja, essa pena poderá ser uma pena de advertência, uma pena de suspensão ou uma pena de demissão, tratando-se então, qualquer um desses casos, de uma responsabilidade administrativa correspondente ao vínculo entre o Estado, a administração, né, que o Estado tem vários papéis, aqui ele está no papel de Estado, administração, e o seu servidor, o servidor do Estado. E essa punição tem por objetivo o quê? Preservar a regularidade do serviço público e a disciplina funcional, sem o que, né, seria uma baderna total, ok? Bom, vejamos agora então o outro lado da mesma moeda. Ok? Por esse fato, onde ele está sendo processado administrativamente, temos o outro lado, né? Nem sempre, mas no caso aqui nós estamos num exemplo aqui de ter ocorrido um crime também, ok? Então, vamos ver agora então sobre o viés criminal. Nesse prisma, o cometimento de crimes contra a administração pública sujeita o funcionário a responder a um processo penal perante o Poder Judiciário, ok? Uma coisa que é bom fazer um parêntese aqui, tá? Para a gente explicar. Embora, né, eu esteja falando aqui de um processo judicial perante, né, o Poder Judiciário, é óbvio que todo processo penal ele vai ser infração de natureza grave, né? Então, não preciso dizer que
Nem todo, a maioria das infrações administrativas disciplinares não são crimes, mas todo crime é uma infração disciplinar, né? Então, isso acho que ninguém tem dúvida, né? Então, esse processo é instaurado, como dissemos, pelo Ministério Público, mediante o quê? O oferecimento da denúncia, cujos atos e formalidades são regrados aonde? Né? No Código de Processo Penal e no Código Penal. A infração criminal no Código Penal e o procedimento no Código de Processo Penal, ok? E eles serão processados por quem? Por um juiz de direito, o juiz de direito competente, né, para aquele tipo de infração. E ao final poderá ser imposta uma pena previamente estabelecida no Código Penal, né, princípio da reserva legal, ou na legislação repressiva especial, né? Existem leis que regem determinados tipos de crime, podendo inclusive ser aplicada uma pena de prisão ou de restrição de direitos, todas de responsabilidade criminal. Assim, notamos que são diferentes as responsabilidades penal e administrativa disciplinar. Neste último caso, a autoridade ou órgão administrativo competente, uma vez que tome ciência da prática da irregularidade cometida pelo servidor público, pode e deve, observados os procedimentos legais prévios, punir o infrator a bem da preservação da regularidade do serviço público e da moralidade que deve existir no funcionalismo. Trata-se do autônomo desempenho da função administrativa do Estado. Então, fica bem claro, né, que não há necessidade de se aguardar o desfecho de um processo criminal para somente depois apenar o agente público pelo cometimento de uma falta funcional. É preciso destacar que o ilícito disciplinar não é um diminutivo relativamente ao processo penal, ao criminal. Existe verdadeira independência. Aliás, a conhecida subsidiariedade da intervenção do direito penal, ela já é suficiente para justificar a referida aplicação cumulativa de uma medida disciplinar e uma sanção criminal pela prática de um mesmo fato. Vamos a um exemplo para entender, né? Meio confuso, vamos a um exemplo. Um funcionário foi subornado, por exemplo, foi subornado para favorecer uma empresa numa licitação. Só que para consumar esse proveito ilegal em nome dessa pessoa, ele se viu obrigado, esse funcionário, a cometer uma insubordinação, desobedecendo ordem do superior hierárquico dele. Nesse caso, a autoridade administrativa competente pode e deve, né, determinar a instauração de sindicância ou de processo administrativo disciplinar e depois ele pode demitir o faltoso com fundamento de um ilícito estritamente administrativo. Ele não precisa ligar isso ao crime, né? Ele fica sujeito a uma penalidade demissória, haja vista que se tratam de âmbitos diferentes de responsabilidade. Nesse caso, mesmo ele sendo absolvido no processo penal, restará íntegra a punição administrativa. Por quê? Porque foi uma falta grave que ele cometeu administrativamente, ok? Aí está a grande questão do negócio. Eu fui absolvido lá. Então, quando existe absolvição no processo penal por ausência do crime ou a autoria é imputada a outra pessoa diversa do funcionário público, aí sim fica vinculada à decisão penal o futuro, né? O resultado do processo administrativo disciplinar, que não pode ser outro a não ser a absolvição. Por quê? É óbvio, se não houve o crime,
né? Não houve o fato. Mas nem sempre existirá absolvição total, nem sempre. Ele pode ter cometido alguma infração que não foi considerada crime, mas que chegou à tona através dessa imputação, que não foi crime, mas pode ter sido cometida alguma infração, né, penal. Então, por essa razão e por haver a independência das esferas, nem o juiz de direito ou um tribunal, dependendo da competência, estão obrigados a aguardar a punição administrativa do transgressor pela administração pública, devido a um desvio de uma conduta funcional, para depois dar curso e prosseguir no processo penal, ok? E nem tampouco a administração pública precisa sobrestar o trâmite do processo administrativo disciplinar que foi instalado por causa da infração a regras de comportamento disciplinar, né? Pelo agente público, ok? É importante isso daqui porque alguns funcionários, eles pensam, alguns servidores, eles pensam inclusive que é um direito deles ter o processo administrativo disciplinar sobrestado, toda vez que estiver em curso junto com ele um processo penal. E as pessoas às vezes cobram da gente, né, dos advogados, né? Ô doutor, mas tem que parar o processo porque tem o processo penal. Então, no caso aqui vai ser uma ferramenta boa esse vídeo aqui, que eu vou pedir para ele dar uma olhadinha no vídeo, né? Que ele vai se entender um pouco melhor, né? Então, o processo administrativo disciplinar, muitas vezes ele é sobrestado em razão do interesse da administração pública. Mas esses casos são bem mais raros de acontecer, tá? Geralmente eles têm o curso deles independente mesmo, ok? Bom, dito isso, as respostas das questões que formulamos no início, né, do vídeo foram respondidas, ok? Não havendo então necessidade de nenhuma das duas esferas, ou penal ou administrativo, guardar tramitação de nada absolutamente, ok? Vejamos então o posicionamento de um eminente jurista, o ilustrado José Cretella Júnior, que afirma o quê? Que no caso de ilícito administrativo, e nesse caso também esse ilícito constituir infração penal, o servidor será processado nas duas instâncias, administrativa e criminal, simultaneamente e independentemente, podendo ser absolvido ou condenado em ambas, ou julgado culpado em uma e inocentado em outra. Foi aquilo que eu disse agora há pouco, né? Então, deu para entender direitinho essa separação, ok? Bom, por hoje nós vamos ficar por aqui, e se você ficou com alguma dúvida, entre lá no nosso site, é o www.projudice.com.br. Vá lá no campo, fale conosco e eu mesmo vou responder com o sigilo necessário à tua questão. Se você quiser saber sobre como proceder durante um processo administrativo disciplinar ou tiver uma dúvida de relevância jurídica, deixe seu comentário em nosso canal de notícias, que quem sabe, né, sua dúvida não seja alvo de um próximo vídeo nosso, ok? Colabore agora comigo, agora é um pedido meu pessoal, tá? Dá um like no nosso vídeo e compartilha nas redes sociais e principalmente se inscreva no nosso canal. Se inscreva porque você vai receber conteúdo como esse, lá já tem uma série de vídeos, mas os conteúdos novos, toda vez que há uma mudança na legislação do funcionário público relativamente à disciplina, direito disciplinar, a gente está informando para vocês, ok? Então, um grande abraço e fique com Deus e muita paz e força para superar esses momentos de dificuldade que nós estamos passando, ok? Felicidades!